Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta avaliação de língua do curso de Língua e seus métodos de avaliação. E essa língua, nós vamos observar algumas características muito importantes e interessantes, tá? Aqui começamos um processo de avaliação de língua mais complexo. Essa língua tem muitas características que a gente pode observar, muitos padrões de desequilíbrio que são observados nessa língua. E o mais interessante é que essa paciente, ela era uma paciente do ambulatório e ela não tinha sintomas graves, não é uma paciente debilitada, teoricamente é uma paciente saudável, não apresenta sintomas sérios. Ela começou a tratar com a gente no ambulatório por conta de uma dor na coluna. Ela tinha uma dor na coluna e o médico falou para ela que ela teria que conviver com essa dor para o resto da vida. E a gente fez o tratamento, os tratamentos devidos e tudo. Depois de tinha 2 anos que ela estava frequentando o ambulatório regularmente, ela não sentia mais dores na coluna e ela falava que participava do ambulatório para manutenção e para a dor não voltar. Mas tinha muito tempo já, se brincar mais de um ano, que ela não sentia dores na coluna e ela não apresenta outros sinais e sintomas além de tensão muscular, enfim, né, esses problemas mais corriqueiros. Então, nós vamos observar a língua dela como se estivéssemos analisando o padrão de desequilíbrio das energias sem os sinais e sintomas e possíveis sintomas futuros que ela pode vir a sentir, tá bom? Então, para começar, seguindo aquela nossa linha de raciocínio, observaremos a saburra. Tá vendo aqui na língua dela? Não apresenta saburra. Tem um reflexozinho aqui de luz realmente, só que dá pra gente ver que essa língua não tem saburra. A falta de saburra indica uma deficiência de ti do estômago, onde o estômago está fraco, não consegue separar onde o estômago está fraco, não consegue fazer a separação dos alimentos para que a essência pura seja enviada para o baço. Então, a falta de saburra indica uma deficiência do ti do estômago. Estão vendo que aqui aparenta ter, tipo, um resquício de saburra, ó, bem sutil. Na região do fundo da língua, no aquecedor inferior da língua, pode ser que tenha algum resquíciozinho de saburra. Se tiver, vai indicar também aquela saburra sem raiz, que também relaciona-se com a deficiência de Ti do estômago. Aqui no caso, como só tem essa característica aqui da saburra, a gente não vai levar em consideração. Realmente é uma língua sem saburra que indica a deficiência de Ti do estômago. O que mais chama a atenção de desequilíbrio nessa língua é a parte central, essa região aqui central da língua. Ó, por quê? Tem as fissuras, falta a saburra e ela parece estar edemaciada, mais edemaciada que as laterais. Ó. Aqui na lateral, tá vendo que ela parece estar mais rebaixada, mas ela é menor, mais funda que a região do centro. Aqui nós temos a região do pulmão e aqui do coração. Então vocês observam que a fissura chega até na região do pulmão. Pega a região do pulmão, tem a alteração da forma no centro da língua, acompanhada de edema, e na lateral, olha que interessante, não tem denteado na língua. A língua é abaixada, diminuída aqui, ó. Vou apagar aqui para ficar mais fácil de ver. Tá vendo como se tivesse uma divisa aqui, ó. Uma divisa aqui nessa região. Essa divisa aqui, ela corresponde ao fígado. Tem o fígado aqui nas laterais e o estômago, a região de estômago e baço, ela está mais alta, ó. Ela está mais alta que
a região, ó, pega toda essa região aqui. Que parece estar, a parte edemaciada, tá vendo? Então vamos lá, o que cada coisa quer dizer. Então a gente começou pela saburra. A falta, a ausência de saburra indica deficiência de ti do estômago, certo? Agora vamos para a fissura. Tá vendo que tem uma fissura aqui, outra aqui. E quando chega aqui, ó, no centro da língua, essa fissura ela é profunda. Essa fissura aqui é crônica. Indica problemas crônicos de estômago e baço pâncreas. Ó. Tá vendo que são fissuras em pontos, são profundos. Ó, aqui forma até um coraçãozinho aqui essa fissura. Olha lá, tem fissuras aqui espalhadas. Ó. Então, essas fissuras espalhadas, fissuras irregulares, temos aqui, ó, mais uma. Ela chega até aqui, ó, região de fígado, tá vendo? Tem tipo uns cortezinhos, ó, na lateral. E aqui. Parece ser uma língua, aquelas línguas geográficas, né? Parece ser aquelas línguas geográficas, parece ter relação aqui com essa língua. Tá vendo? São muitas fissuras. As fissuras, nesse caso aqui, vai indicar uma deficiência de yin do estômago. Ela tem uma deficiência geral da energia do elemento terra, porque está sem saburra, que indica uma deficiência de ti do estômago, está com fissuras, que indica a deficiência de yin do estômago e do baço pâncreas, principalmente. Então, essa paciente tem uma debilidade do elemento terra, analisando inicialmente, tá? Olha, tá vendo que ela parece uma língua mais enrugada aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo, ó, são alterações de forma. Já li uma referência, não estou lembrando qual, que fala que a língua nesse aspecto normalmente tem relação com doenças mais autoimunes, tá? Mas no caso dessa paciente, não tinha como se comprovar, tinha muito tempo que ela não fazia exames, ela não tinha nenhum tipo de sintoma, tá? Então não era algo que a gente deveria levar tanto em consideração. A gente pediu até para ela fazer os exames de rotina, uns exames mais regulares, só que ela não teve interesse em fazer na época, tá? Então aqui nós temos a ausência de saburra, que indica a deficiência de ti do estômago, e as fissuras, que indica a deficiência do yin, da energia yin, do estômago e do baço pâncreas, tá ok? Então nós temos uma deficiência geral do elemento terra, certo? Outro aspecto aqui que chama muita atenção. Essa língua ela é muito úmida. Tá vendo aqui que pelo reflexo da luz aqui, ó, dá pra gente perceber que ela fica mais brilhosa aqui, ó, a lateral. Tá vendo? Ela é toda úmida a língua, toda úmida. O excesso de umidade indica a estagnação dos líquidos orgânicos ou uma deficiência da energia yang, onde o yang diminui a sua atividade, diminuindo a sua atividade, dificulta o processo da circulação dos líquidos orgânicos e faz com que a língua fique úmida. Na foto não dá para a gente ver direito, mas essa língua ela está extremamente vermelha. É uma língua muito vermelha. Na foto ameniza um pouco, né, por conta da iluminação. Mas essa língua é uma língua extremamente vermelha. E a língua vermelha indica um calor no sangue. E essa paciente, como a língua toda é vermelha, indica um calor geral no sangue. Então, como é possível? A paciente ela tem uma umidade que pode indicar uma deficiência de yang
E ter calor? Esse calor pode ser um calor por vazio, né? Pode ser um calor mais um calor advindo do processo de deficiência geral de energia e gera aquele calor vazio ou falso calor que a gente já conversou. Eu acredito que se vocês olharem no material de apoio, vai dar para perceber que ela é muito mais vermelha do que está aparentando aqui no vídeo, tá? Então, essa paciente tem uma deficiência geral de Ti do estômago e do baço pâncreas. Então, essa paciente tendo essa deficiência geral de Ti do estômago e do baço pâncreas, nós investigaríamos em relação à saúde do elemento terra. A gente já vai falar sobre isso. Mas então ela tem uma deficiência geral de Ti do estômago e do baço pâncreas. Ela tem também uma deficiência de antigeral por conta da umidade e ela tem um calor no sangue. Esse calor no sangue já se espalhou por todo o corpo e provavelmente ela tem uma deficiência também da energia ancestral, porque como o elemento terra aqui principalmente, ele já está em um processo de debilidade, ele começa a puxar a energia ancestral para tentar realizar as suas funções e se recuperar. Lembra que o elemento terra, por meio da dominação, eu tenho madeira, fogo, terra, metal e água. O elemento terra, ele domina o elemento água. Então, se ele está deficiente, ele vai tentar puxar a energia do elemento água, assim como ele vai tentar puxar a energia do elemento madeira, porque ele é dominado pelo elemento madeira. Então, consequentemente, essa paciente pode apresentar desequilíbrios de fígado e já está chegando aqui na língua. Ó. Tá vendo? E essas fissuras aqui tem a ponta e aqui tem a região do pulmão. Então, ela chega até a região do pulmão, indicando também uma deficiência de INTI do pulmão. Lembra que o elemento terra gera o elemento metal? Então, se o elemento terra ele tem um processo de deficiência, ele vai gerar o elemento metal também de uma deficiente. Entende? Então, nós temos que pegar tudo isso que a gente encontra na língua e jogar dentro dos 5 elementos para ficar mais fácil entendermos. Então, essa paciente tem uma deficiência geral de Ti do elemento terra, ok? Elemento terra, consequentemente, tem também uma deficiência de IN do pulmão, porque a fissura pega também a região do pulmão, como eu escrevi aqui para você, como eu mostrei aqui para vocês anteriormente. Então, tem a deficiência de IN do pulmão, deficiência de Yin e Yang geral do elemento terra. Então, pensando nos possíveis sinais e sintomas, nós levaremos em consideração inicialmente investigar sobre o elemento terra por conta dessa região que eu circulei aí para vocês, que é a região que corresponde ao elemento terra. Então, quais os possíveis sinais e sintomas que essa paciente poderia apresentar? Gastrite, azia, má digestão, tensão muscular excessiva, alteração do peso, provavelmente um excesso de peso, já conto uma história dela também, provavelmente em relação ao excesso de peso, memória fraca, falta de concentração, tudo isso são sinais e sintomas do elemento terra. Então, essa paciente, provavelmente, se ela ainda não desenvolveu esses sintomas, ela pode desenvolver, tá? Então, eu investigaria mais sobre o elemento terra. Ao bater o olho nessa língua, sem analisar detalhadamente tudo isso, eu já pensaria no elemento terra e já investigaria de cara, já começaria a fazer perguntas sobre o elemento terra. Por quê? Quando você olha uma língua assim, o que mais vai te chamar a atenção são as fissuras. Fissura, umidade. Então, isso você leva em consideração já para investigar os sinais e os sintomas que o seu paciente pode te apresentar, tá bom? Essa paciente aqui,
ela era muito querida. Ela levava para a gente no ambulatório, toda semana, bolo. Os alunos adoravam, eles ficavam esperando o horário dela para lanchar um bolo, né? E não era bolo saudável. Ela tinha excesso de peso, a filha dela também, que fazia tratamento com a gente. E era muito engraçado. A língua dela e da filha dela eram muito parecidas. A filha dela também tinha um excesso de peso, tinha tensões musculares, também tinha dor na coluna, né? E a gente perguntava para ela como era a alimentação dela. Ela, boa. E a gente foi investigando mais a fundo, enfim. Daí, quando ela começou a levar bolo e tudo, a gente começou a investigar um pouquinho mais, saber se ela consumia, né, assim, todos os dias. E ela começou a falar que sim, né? Então, ela tem um restaurantezinho e esse restaurante eles fazem salgado e tudo mais, ela faz, então ela acaba comendo. Então, eu acredito que essa deficiência aqui crônica do elemento terra, ela pode aparecer também, ou ela pode se agravar por conta do aspecto da alimentação. Quando vocês pegarem uma língua muito úmida dessa forma, investiguem também sobre alimentação em relação ao consumo de glúten e leite, tá? Que eles favorecem o acúmulo de umidade na língua, tá bom? Então, essa paciente aqui, em relação à alimentação, então essa paciente aqui, ela não ajudava com a alimentação, né? Ela tinha uma alimentação bem ruim, um alto consumo de glúten, de açúcar, carboidratos, um alto consumo de leite, então não favorecia a melhora da língua. E, gente, nós fizemos muitos tratamentos para dor, como eu disse no começo, ela foi com dor na coluna, mas depois a gente começou a tentar tratar a língua dela. E a língua dela não melhorava, ela melhorava em relação à umidade, diminuía um pouco e tudo, mas sempre voltava, né, nesse aspecto aqui que vocês estão vendo. Eu acredito que o principal fator é porque não havia mudança na alimentação. Ela não praticava atividade física há muitos anos, era sedentária, então isso influenciava bastante nessa questão da língua dela e no fato de não melhorar. Porque o que ela buscou tratar com a acupuntura, que era as dores na coluna e tudo mais, melhorou significativamente. A questão da língua, eu acredito que por não se conhecer, não saber como o corpo dela se manifestava, ela não conseguia relatar muitas coisas, né, de sensações e tudo mais, então isso dificultava um pouco. Mas aqui, para mim, o que influencia drasticamente na falta de melhora dessa língua aqui é em relação à alimentação, pois a alimentação é a base da produção das energias do Yin e do Yang, a alimentação e a atividade física. Não adianta você fazer acupuntura visando a melhora desses aspectos aqui se a paciente não colabora fazendo atividade física e melhorando a alimentação. Aí é chovendo molhado, tá? Mas aqui essa paciente, o principal desequilíbrio dela para finalizar em relação ao elemento terra. Pontos que ajudem a melhorar essa questão aqui do elemento terra, né? Essas alterações de forma, essa fissura e tudo mais, seriam pontos relacionados ao baço, tipo BP6, E36, seriam pontos muito interessantes para o tratamento dessa língua, junto com o estômago 40, ponto P7, que ajuda a movimentar a energia Yang também, BP9. Porém, se essa paciente não mudar os hábitos realmente, ela não vai ter melhora na língua, tá? Que é tudo um conjunto. Ok, pessoal? Entendidos? Qualquer dúvida pode me mandar que eu vou esclarecendo aí à medida do possível, tá bom? Se você está assistindo essa aula e ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, nos mande uma mensagem para que a gente te adicione, tá? E pode ir encaminhando suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima avaliação de língua.